Bordeaux, só de falar esse nome já vem à cabeça luxo. Talvez você já tenha ouvido o ditado: em nenhum lugar do mundo se bebe vinho tão bom, mas também tão ruim. Na verdade, Bordeaux é quase um continente. E o mais curioso, qualquer produtor pode colocar Chateau no rótulo, até engarrafar numa garagem. A única condição é que as uvas têm que vir dessa região imensa. O assunto de hoje é tão fascinante quanto rico. Quem gosta um pouco de vinho não tem como evitar esses fundamentos. Vamos pôr o mapa na mesa e entender por que a margem esquerda tem cara de academia, com seus Cabernet, e a direita tem jeitinho de abraço com um Merlot macio. Vamos entender por que não se pode irrigar a vinha. Eu também vou te contar como nasceu a famosa classificação de 1855, que, spoiler, foi feita pelo preço, não pela poesia. E ver por que Saint-Emilion vive um escândalo de classificações após o outro. A gente vai abrir a cortina de comércio, courtier, negociant e o sistema Laplace de Bordeaux, onde o vinho ainda está no berço, mas já tem gente brigando por ele. E claro, chega o momento pão na chapa, como comprar ou pedir um bom Bordeaux sem torrar um 13º. Para começar a entender o universo de Bordeaux, vale a pena olhar o mapa. Os rios Garonne e Dordogne se encontram e formam a Gironde. E é aí que a magia começa. Essas duas margens são como duas personagens de um romance, cada uma com seu temperamento, seu charme e, claro, suas uvas preferidas. Margem esquerda, o Médoc. Na Idade do Gelo vieram trazidos lá dos Pirineus pedras calcárias e cascalhos até Bordeaux. Por isso, o solo é pedregoso, quente e bem drenado. É que ela guarda completamente o calor de dia e à noite, quando vem um vento lá do Atlântico frio e gelado, essas pedras são uma benção. Adivinha quem ama esse clima? O Cabernet Sauvignon. O resultado são vinhos com estrutura, força e uma elegância quase atlética. No mapa aparecem nomes que fazem qualquer enófilo suspirar: Saint-Estèphe, Pauillac, Saint-Julien, Margaux e outros. Já do outro lado do rio, o terreno não tem o mesmo tipo de solo. É mais argiloso, úmido e frio, e por isso tem mais Merlot, que amadurece mais cedo e dá vinhos redondos, aveludados e cheios de fruta. Os grandes centros de qualidade são Saint-Emilion e Pomerol. E um fun fact irresistível: lembra do filme Sideways de 2004? Depois dele, os americanos passaram a desprezar o Merlot. Ironia das ironias, os vinhos mais caros do mundo, Petrus e Le Pen, são 100% Merlot. Mas Bordeaux não termina aí. Mais ao sul está Graves, começa com Pessac-Léognan, terra de tintos elegantes e brancos secos de cair o queixo. E se alguém ainda duvida do nível dessa área, eu digo só uma palavra: Santerre. É ali que nasce o lendário Château d'Yquem, o vinho doce mais famoso do mundo. Premier Cru Supérieur Classé. Esse supérieur foi dado só a ele e a nenhum outro vinho de Bordeaux, nem tinto nem branco. É basicamente o único aluno que tirou 11 numa prova de 10. E entre esses dois mundos existe o Entre deux Mers, literalmente entre dois mares. Lá nascem vinhos tintos e brancos, honestos, expressivos e com preços muito amigos. Aliás, você já provou um branco seco de Bordeaux? Não sei porque quase ninguém fala deles. São sensacionais. Mas os brancos doce e seco são assunto para outro episódio. Então toca o sininho, porque o próximo vai sair do forno logo logo. Por que o viticultor maltrata a videira? Vocês sabiam que em Bordeaux não se pode regar as vinhas? Essa proibição vale em quase todas as regiões clássicas da França. Existem razões históricas e também de qualidade. Quando a videira não recebe água, ela é obrigada a cavar fundo no solo para buscar umidade. E é justamente aí que ela absorve mais caráter do terroir, ou seja, tudo aquilo que torna o vinho único. Mas as videiras não são nada bobas. Elas têm um instinto de sobrevivência. Quando percebem que o ambiente está difícil, a planta entende: opa, talvez eu não dure muito tempo. E como é da natureza, o objetivo dela passa a ser garantir descendentes, as sementes dentro das uvas. Então, em vez de gastar energia com folhas e cachos em excesso,
Ela concentra tudo em menos uvas, só que muito mais intensas, concentradas e ricas em sabor. O resultado, um pouco de estresse para a videira, vira muito mais aroma no vinho, mais açúcar e mais alma na taça. A videira feliz dá muito suco, a videira sofrida dá grande vinho. Paris, 1855. Para a Exposição Universal, Napoleão III pediu uma lista com os melhores vinhos de Bordeaux. Os negociantes de Bordeaux, vamos falar deles daqui a pouco, já na época eram os grandes especialistas do mercado. Como era tudo bem caótico, decidiram classificar os vinhos do lado esquerdo, simplesmente se baseando nos preços de venda. Resultado: 61 crus classés, dividido em 5 níveis, como os Premier Cru Lafite, Latour, Margaux e Haut-Brion no topo, descendendo até 5e Cru. E mais vocês já sabem, o Orconcourt. E a lista não mudou até hoje, só teve uma alteração em 1973, quando Mouton Rothschild foi promovido de 2e a 1er Cru. Dizem que Jacques Chirac, então ministro da Agricultura, deu uma ajudinha. Ele mesmo depois também foi promovido a presidente da França. Vocês podem perguntar com razão, muitos chateaux ficaram melhores ou piores ao longo do tempo, mas a classificação continua gravada em pedra? Olhamos então para o outro lado do rio, pois em Saint-Émilion e Pomerol tem os míticos Merlots. Lá a coisa é bem diferente. Essa área ficou totalmente fora desse jogo. Na época de 1855, o lado direito era visto como uma área rural com pouco prestígio. Sem grandes negociação, nem fama comercial, os vinhos eram bons, mas pouco conhecidos fora da região. Só 100 anos depois, Saint-Émilion criou sua própria classificação em 1955. E a partir dos anos 1960 e 70, o mundo começou a olhar para Pomerol, onde tem um certo vinho chamado Petrus. Mas Pomerol, minúscula, supervalorizada e muito homogênea em qualidade, nem se sentiu na necessidade de uma classificação oficial. Já Saint-Émilion, com seus astros, decidiu ter sua própria classificação, que seria revista de 10 em 10 anos. Parece democrático, né? E aí que começaram os escândalos. Em 2006, vários chateaux que foram rebaixados foram parar no tribunal. Acusações de favorecimento de amigos, decidindo para amigos. No fim, a justiça anulou toda a classificação daquele ano. Imagina a confusão. Ninguém sabia mais quem era Grand Cru classé ou não. Em 2012, de novo polêmica. Alguns promovidos foram acusados de usar influência em Paris e Bordeaux. Desde então, Saint-Émilion tem fama de região dos escândalos, em contraste com a rigidez da lista de 1855. Hoje, alguns ícones como Chateau Angelus pularam fora. Dizem que o processo é político demais e transparente de menos. Então me digam, o que é mais honesto? Um sistema que nunca muda ou um sistema que muda tanto que nem juízes dão conta? Um capítulo especial da história de Bordeaux não foi escrito nas vinhas, mas sim no comércio. Enquanto na maioria das regiões os produtores vendem seu vinho diretamente, Bordeaux criou um sistema que funciona praticamente igual desde o século XVIII. Há 3 protagonistas principais: o Chateau, que é o produtor, quem realmente faz o vinho; o courtier, uma espécie de corretor ou intermediário. Ele verifica a qualidade, conecta compradores e vendedores e negocia os preços. O negociant, o comerciante que compra o vinho, armazena em garrafa, antigamente era em barris, hoje em garrafas, e distribui para o mundo todo. Esse sistema se chama La Place de Bordeaux. Foi ele que fez Bordeaux se tornar gigante, pois um produtor no Médoc podia vender não só em Paris, mas também em Londres e Nova York. Um dos momentos mais fascinantes é o sistema en primeur. Já na primavera seguinte à colheita, os vinhos ainda em barril são apresentados a críticos e comerciantes. O vinho é jovem, muitas vezes cru, mas já negociável. Os profissionais podem comprá-lo en primeur, ou seja, antecipadamente, em teoria por um preço mais baixo do que quando engarrafado. Isso era muito útil porque dava liquidez imediata aos chateaus e oportunidades de lucro aos negociantes e colecionadores. Falo agora no passado, pois desde 2017 os primeurs custam tanto quanto depois no mercado. Só pode ser porque alguns vinhos têm tanta demanda que agora já é mais para garantir pelo menos sua parte.
Alguns dos vinhos mais famosos do mundo, como Château Lafite, Mouton Rothschild, nem são vendidos diretamente a comerciantes, mas exclusivamente através do La Place. E se você acha que isso é só uma tradição antiga mantida por teimosia, nada disso. Nomes como Opus One da Califórnia, Almaviva do Chile, Maceto e Sassicaia foram aceitos recentemente nessa panelinha. Em resumo, esses negociantes e courtiers são parte essencial do motivo pelo qual Bordeaux virou sinônimo de prestígio mundial. Bordeaux é um jogo de paciência. Para apreciar os vinhos de Bordeaux, precisamos falar rapidamente sobre taninos e maturação dos vinhos. Você sabia que 95% dos vinhos do mundo são produzidos de forma a serem consumidos rapidamente, sem longo armazenamento? Isso se deve, sem dúvida, ao fato de que os clientes de hoje não têm paciência nem adegas ideais. No entanto, os vinhos de Bordeaux, a partir da categoria de, digamos, 20 euros, devem ser armazenados pelo menos 5, muitas vezes 10, e no caso dos vinhos de ponta, até 30 ou 40 anos. Assim sendo, acontece uma curva característica de apreciação. Na sua juventude, digamos nos primeiros 3 anos, o vinho se mostra frutado, encantador e com uma frescura viva. Mas então vem a fase difícil. A fruta começa a se esconder e os taninos se tornam duros. É como beijar uma cortina de veludo. Muitos chamam essa fase de Vale da Decepção. Somente após 5, 10 ou até 15 anos, o vinho volta a harmonizar e surgem aromas nobres de couro, tabaco e trufas. Para apreciadores de vinho, isso é o nirvana. Isso resulta em uma conclusão extremamente importante. Se você comprar um Bordeaux de alta qualidade, talvez até mesmo na faixa dos 3 dígitos em euros, provavelmente encontrará um vinho que precisa ser envelhecido por 15 anos. E ele terá um gosto horrível. É muito melhor comprar um Bordeaux já maduro pela metade ou 1/3 do preço, que lhe proporcionará um prazer muito maior nesse momento. Como comprar ou pedir um Bordeaux sem quebrar? A fama de ser caro e complicado assusta mais que garçom mal-humorado em Paris. Mas relaxa, com alguns toques, todo mundo pode sair de cabeça erguida. Vou te dar letra para encontrar vinhos espetaculares sem torrar seu 13º. Vamos começar pelo básico, Bordeaux Supérieur. O nome é chique, mas não quer dizer nada, só que seguir algumas regrinhas a mais. Côte Bordeaux. Para mim, os heróis do custo-benefício. Vizinhos dos Grandões e de Saint-Emilion, eles têm muito sabor típico da terra. Fronsac, esse é o primo simpático de Saint-Emilion, delicioso e bem camarada no preço. Cru Bourgeois, meus preferidos do dia a dia. O nome vem do século XV, quando os burgueses de Bordeaux, gente rica da cidade, mas sem título de nobreza, compravam vinhas e começaram a fazer vinhos tão bons quanto os dos castelos aristocráticos. Os vinhedos mandam amostras para uma degustação às cegas, com jurados independentes, sob controle da Alliance des Crus Bourgeois du Médoc. São vinhos do Médoc estruturados e elegantes, sem custar uma fortuna. O esconderijo dos tesouros de 20 a 40 euros. Aqui mora a alegria. Acima disso, há gênios, claro, mas o prazer de descobrir algo bom e acessível é imbatível. Second Bain. A pronúncia correta é Second Bain, não diga Deuxième Bain. São vinhos feitos com o mesmo cuidado, da mesma equipe e do mesmo Grand Chateau, mas de vinhas mais jovens que precisam ser renovadas. Em certos anos, chegam quase ao nível do Premier Vin, mas pela metade do preço e prontos para consumo bem mais antes. E não fuja das safras pouco badaladas. Não são ruins, só indicam que nesse ano o clima foi meio difícil, mas os bons produtores sabem compensar com técnica e macetes. E repetindo, muitos vinhos caros ainda precisam envelhecer. Se for para beber já, escolha algo pronto e redondo. E não esquecem da regra de ouro de Bordeaux. Quer prazer imediato? Vá de Merlot da margem direita. Quer potência e guarda? Vá de Cabernet Sauvignon da margem esquerda. Ok, estamos prontos. Vamos às compras? Imagina você estar na loja na França, diante de uma parede de rótulos. Respira fundo e lembra. O objetivo não é o rótulo mais caro, mas sim o vinho perfeito para hoje à noite. Chega no balcão confiante e nunca esqueça do bonjour. É bom dizer entrando na loja e repetir antes de falar com o vendedor.
Depois vem a frase mágica: Je cherche un vin à boire ce soir, pas à mettre en cave. Procuro um vinho para beber hoje, não para guardar. Com isso, o vendedor entende que você é esperto e corta o lero-lero. Agora a prova final. No restaurante, pedindo como um conhecer. Agora o cenário muda. Carta de vinhos na mão, olhar do garçom te esperando. Falou 2 vezes bonjour, o pior já passou. Se estiver num bom restaurante, não numa armadilha turística, confia na seleção da casa. Eles conhecem os produtores locais, costumam ter ótimos bordeaux entre 40 e 60 euros. Diga algo como: gostaria de provar um bordeaux sem muitos taninos. Ou, se quiser bancar o cachacier, tem algum Saint-Emilion aberto? Adoro o Merlot quando é macio e direto. Dica de ouro: peça no restaurante para provar vinhos em taça. É aprendizado e prazer em dose dupla. É uma chance perfeita para provar estilos diferentes sem gastar muito. E cada prato é muito bem acompanhado. Resumo cachacier: não precisa ser rico para beber bem. Basta curiosidade, um pouco de malícia e coragem para fazer as perguntas certas.